No nono ano, nós temos agora aqui a correção nessa página 313, onde tem para determinar no exercício 18 a medida da diagonal de um quadrado que tem 17 centímetros de lado. Ó. Ele quer a medida de diagonal, o lado mede 17 centímetros. Aí você vai usar aquela fórmula lá da medida de diagonal. Diagonal é L raiz de 2. Você vai dizer que a diagonal vai ser 17 raiz de 2 aí centímetros. Não é centímetro quadrado, porque não é área, é a diagonal. Então aí está calculado o exercício 18. No exercício 19 ele diz, determine a medida da diagonal de um quadrado que tem 400 centímetros de área. Olha, agora ele deu a área. Ele diz que a área é 400 centímetros, você do oitavo ano sabe muito bem disso. Para encontrar o lado desse quadrado, no lado desse quadrado nós vamos extrair a raiz quadrada de 400 só, que é lado vezes lado. Então o lado desse quadrado vai ser 20 centímetros. Aqui eu encontrei o lado. Encontrado o lado, nós vamos para a diagonal, que é L raiz de 2. Ou seja, a diagonal vai ser 20 raiz de 2, no caso, centímetros. Então vai ser 20 raiz de 2 a diagonal desse quadrado que tem 400 centímetros de área. No exercício de número 20, dando continuidade, o exercício número 20, ele diz o seguinte: a diagonal de um quadrado tem 10 centímetros. Calcule a medida do lado desse quadrado. Aqui ele deu a diagonal, né? Ó. Ele diz que essa diagonal tem 10 centímetros, ele quer a medida do lado. Então você bota lá, diagonal né? L raiz de 2. Então, a diagonal ele diz que é 10. É igual a L raiz de 2. Se 10 é igual a L raiz de 2, L raiz de 2 é igual a 10. Então a L vai ser igual a 10 dividido pela raiz de 2. Aí nós vamos multiplicar a raiz de 2 pela raiz de 2 aqui. Então L, né, ó, L vai ser igual a 10 raiz de 2, aí 2 vezes 2 dá 4, raiz de 4, 2. Então o lado vai ser 10 dividido para 2 dá 5, raiz de 2 centímetros. Então, com essa diagonal de 10 centímetros, o lado é 5 raiz de 2. Corrigimos os 3 primeiros exercícios. Prosseguindo aí na mesma página, exercício 21, ele diz qual é a área de um triângulo equilátero que tem 30 centímetros, 36 centímetros de lado. Ó. Ele quer saber a área. Para me calcular a área de um triângulo, eu tenho que ter essa forma. A área do triângulo é a medida da base vezes a altura dividido por 2. A base eu tenho aqui, ó, que é o lado. Mas faltou a altura. Pela forma da altura do triângulo, nós podemos encontrar, né? Pela forma da altura do triângulo, ó. Porque a altura do triângulo vai ser lado raiz de 3 sobre 2. Como ele tem um lado aqui, nós vamos encontrar, ó. Então, a altura desse triângulo vai ser 36 raiz de 3 dividido para 2. A altura vai ser 36 por 2 dá 18, raiz de 3 centímetros. Aí ele encontrou a altura. Agora podemos encontrar a área. A área do triângulo vai ser a medida da base, que é 36, multiplicado pela altura, que é 18, raiz de 3 sobre 2. Podemos cancelar aqui, ó. A altura vai ser 18, que aqui dá 18, né? Ó. 18 vezes 18, vamos logo fazer aqui vamos logo fazer esses cálculos, né? Simplifiquei 36 por 2 deu 18, aí ficou 18 vezes 18. E o 18 multiplicado por ele mesmo, que é o 18 ao quadrado, vai dar 324. Ó. Então, 324 raiz de 3, como é a área, centímetros quadrados. Ó. Então, para encontrar a área desse triângulo, primeiro nós tivemos que encontrar a altura. Como ele deu a medida do lado, ficou beleza para encontrar essa altura. Vamos prosseguir. Aqui nesse exercício 22, ele diz o seguinte: determine a medida da altura de um triângulo equilátero cujos lados medem 8 centímetros. Então, ó, determinar a medida da altura cujos lados medem 8 centímetros. Então tá fácil. Ele quer a altura, né? Ele diz que o lado mede 8 centímetros, é só aplicar a fórmula da altura. Então a altura do triângulo vai ser L raiz de 3 sobre 2. A altura desse triângulo vai ser 8, que é o lado, raiz de 3 sobre 2. Então essa altura 8 por 2 dá 4, raiz de 3 centímetros, no caso ali, quadrado. Pronto. Aí foi a altura desse triângulo, normal. O exercício 23. Nesse exercício 23 ele diz o seguinte, ó. O perímetro de um triângulo equilátero é 12.
Determina a medida da altura desse triângulo. Ele deu o perímetro, ele disse que o perímetro é igual a 12 centímetros. Como é um triângulo equilátero, tem os três lados de mesma medida, eu posso dividir o 12 por 3, que dá 4 centímetros. Ou seja, cada lado mede 4 centímetros. Ele quer a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. O lado do mede 4, então 4 raiz de 3, 4 raiz de 3 dividido por 2. 4 por 2 dá 2, raiz de 3 aí centímetros quadrados. Aí foi a altura desse triângulo. Então veja, né? Veja que essa parte aí, bem simples, e nós vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade. Então, gente, a última parte aqui de hoje vai ser esse início do estudo da trigonometria no triângulo retângulo, né? A trigonometria do triângulo retângulo, iniciei na página 315, né? E a palavra trigonometria vem do grego trigo, que significa triangular, né? E metria, que significa medida. Então nós vamos estudar as medidas no triângulo, né? No caso aqui do triângulo retângulo, né? Essas medidas do triângulo retângulo, através de estudo, foi descoberta que elas são três as principais, que é o seno, o cosseno e a tangente. Do ângulo agudo, porque tem no triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus, mas tem um ângulo menores, que é o ângulo A, no caso aqui o ângulo C. A primeira razão trigonométrica que vamos estudar aqui é o seno. Olha lá o seno, né? E o seno ele é abreviado só assim, ó. Seno. Então o seno, gente, olha, o seno, vamos ver o que é o seno de um triângulo retângulo. O seno é isso, ó. O seno ele vai ser o cateto oposto, né, ó. O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, isso daí é o seno do ângulo agudo. Por exemplo, ó, eu quero saber o seno do ângulo A. Muita atenção aqui, ó. Seno do ângulo A. Vai ser o cateto oposto. Aqui não está o ângulo A, quem está oposto é o que está de frente a ele, ó. Então o oposto vai ser o C sobre a hipotenusa, que é a medida da hipotenusa é o maior lado. No caso aqui está indicado pela letra A, então vai ficar C sobre A. O seno do ângulo A. Eu quero saber o seno do ângulo C, por exemplo, ó. Seno, aqui, ó. Seno do ângulo C. Vai ser o cateto oposto ao ângulo C. Que é, no caso aqui, a medida, esse cateto aqui, AB. Ele é o AB que mede B sobre a hipotenusa, que é a mesma A. Aí ficou B sobre A. E daí é o seno. Então, o seno tem essas razões trigonométricas, é isso. Por exemplo, aqui, ó, eu vou botar com números para você ver. O ângulo aqui é a hipotenusa 5, aqui 3 e aqui 2. Aqui eu vou chamar de A, de B e de C. Então, ângulo A, ângulo B e ângulo C. O seno, as medidas, ele é calculado sobre o ângulo agudo, menor do que 90, que é o ângulo A e o ângulo B. Vamos primeiramente ver o seno do ângulo A. Então, o seno vai ser o cateto oposto, ó, que é BC, que mede 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Só isso, a razão. Por exemplo, o seno do ângulo B vai ser o cateto oposto ao ângulo B, que é o cateto AC, que mede 2, sobre a hipotenusa, que mede 5. Então, seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Aí representa o seno. Vamos prosseguir. O próximo razão trigonométrica é o cosseno, tá? Vem aí do seno. Assista bem esse vídeo para você se adaptar com esses termos de seno, cosseno. E o terceiro que é a tangente. O cosseno, gente, ele é abreviado por CO, cos, cosseno. Por exemplo, eu quero saber o cosseno do ângulo, ó, dois ângulos agudos, né? Aí vem o cosseno do ângulo A. O cosseno, ele é a razão, né? Ele é o cateto, né? Ele é o cateto adjacente, né? Ó, que está de lado aqui, ó. Não é diferente. O cosseno, né? O seno é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ó. O que é o cateto adjacente? Aqui na hipotenusa, esse lado AB é a hipotenusa. Esse cateto aqui que forma com o lado AB esse ângulo A, ele é o cateto adjacente. Então, por exemplo, o seno do ângulo A, o cosseno do ângulo A, melhor dizendo. Então, o cosseno é o cateto adjacente, que é C, sobre a medida da hipotenusa, que é A. Então, seno é cateto oposto, cosseno é cateto adjacente.
Por exemplo, agora, o cosseno do ângulo B. Eu vou lá para o ângulo B, ó, formar a razão. Aqui está o ângulo B. Não vai ser a hipotenusa primeiro, vai ser o cateto que forma o ângulo B com a hipotenusa, que a gente chama cateto adjacente, ó. Adjacente. Cateto adjacente, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. Aí, ó, esse C daí representa o cosseno. Vamos ver agora na prática aqui. Eu quero o cosseno do ângulo A e quero o cosseno do ângulo B. Só que cosseno é a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O ângulo A está aqui, o cateto adjacente é esse, ó. A hipotenusa aqui. Primeiro a medida do cateto adjacente, que é 2. Depois a medida da hipotenusa, que é 5, ó. 2 para 5 foi a razão. Cosseno do ângulo B, ó. Aqui é a hipotenusa e aqui é o lado que forma a hipotenusa. Então, o cateto adjacente, ó, do ângulo B, que é 3 sobre a hipotenusa, e é 5. Então, muito simples essa linguagem aí do seno, do cosseno e da, né, hipotenusa, que nós vamos ver agora também. No caso aqui, nós vamos ver agora o caso da tangente, né? Ó. Aí essas 3 razões. Aí nós vamos ficar praticamente esse capítulo estudando as 3 razões que elas são fundamentais no nono ano, como também são fundamentais no ano seguinte, né, que é do ensino médio, né? Nos ensino médio para frente você vai estudar toda essa parte, então nós vamos logo nos adaptando aqui a essa linguagem, né, de seno, de cosseno, de tangente, para na próxima etapa, né, que é o ensino médio, você ter condição, né, de chegar lá sabendo, tendo a noção de que é o seno, o cosseno e a tangente, são as principais. Lá no ensino médio você vai aumentar mais esse estudo, lá vai aparecer outras razões, mas as principais, a fundamental, vai ser essa daqui. O outro caso que nós vamos ver aqui, a última razão, vai ser a tangente. Olha o que é a tangente, ó, tangente. A tangente ela é abreviada por TG, um T minúsculo G. Então a tangente vai ser uma razão entre o cateto oposto e a razão entre os catetos. Aqui não tem hipotenusa na tangente, é bem legal. Então vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. Cateto oposto, cateto adjacente, ó. Aí a tangente. Por exemplo, aqui nessa figura aqui desse triângulo retângulo, e tudo no triângulo retângulo, ó. Trigonometria do triângulo retângulo. Aqui eu tenho A, B e C. Aqui eu tenho A, B e C. Ele quer sobre os ângulos agudos, que é o ângulo A e o ângulo B. Tangente. Então a tangente é a razão entre os catetos, ó. Tangente do ângulo A. Perdão que eu não botei aqui, eu vou botar. A tangente do ângulo A. Então essa tangente do ângulo A, ela vai ser a razão entre os catetos, ó. Tangente, aqui está o ângulo A, vai ser o cateto oposto, que é esse lado BC que mede B, sobre o cateto adjacente, que é o cateto do lado que forma com a hipotenusa o ângulo A, que é C. Aqui não entra hipotenusa, hipotenusa só entra no seno e no cosseno. Olha lá, tangente do ângulo B, a razão entre os catetos. Aqui está o ângulo B, cateto oposto é o cateto AC, que mede C, sobre o cateto adjacente, que é o lado que forma com a hipotenusa o ângulo B, ele é chamado de cateto adjacente, que é B. Então ficou essa razão aí. Então, após ter visto essas razões, né, de seno, cosseno e tangente, né, gente, nós vamos passar aqui uma atividadezinha só para complementar aqui a história, para depois a gente voltar. Também na página 319, ó, o exercício 26. No exercício 26 você vai rever as 3 razões trigonométricas, o seno, cosseno e tangente, para a gente introduzir o estudo das trigonometrias, viu? Então, fique com Deus e boas atividades.